juntos nesta manhã. As nossas escolhas são muito importantes. Nós somos o resultado das escolhas que fizemos no passado. E o desafio é ajudar-nos a tomar 4 escolhas, que são princípios da palavra de Deus. Não é? Vivermos, não é? Focados no propósito de Deus e não na popularidade. Essa foi a primeira escolha, o primeiro desafio. Vivemos rendidos a Cristo. Render a nossa vida a Cristo e não termos esta tentação de nós mesmos controlarmos a nossa vida, deixarmos que seja Deus a dirigir as nossas vidas. A semana passada falámos sobre a dor da disciplina, não é? Em vez da dor do arrependimento. Às vezes não queremos assumir essa dor de ser disciplinados e acabamos por sofrer através do arrependimento. E hoje eu gostaria de falar sobre escolher o importante em vez do urgente. Quantas pessoas que estão aqui nesta manhã gostariam de ter mais tempo? Levante lá o braço. Não é? Às vezes há olha, eu gostaria de ter mais tempo, olha, mais tempo para descansar, mais tempo para estar com os filhos, sei lá, mais tempo para ler, mais tempo, olha, mais tempo para vir à igreja, porque às vezes não tenho tempo, mais tempo para servir, mais tempo para viajar, mais tempo, e a grande maioria, de facto, confessa que gostaria de ter mais tempo para fazer aquilo que gostaria de fazer, mas que na verdade não temos tempo. E hoje, por exemplo, eu imagino assim 2 pessoas que se encontram, não é? Então, como estás? E a resposta não é, olha, estou bem, estou tranquilo. Não, isto ando numa correria, ando aqui, estou aqui, mas já devia estar ali. Ou seja, a sensação que eu tenho é que se alguém disser assim, não, estou bem, tranquilo, sem stress, estou relaxado, a resposta seria assim, grandes vidas, eu também gostaria de ser assim, mas pronto, olha, eu só sei trabalhar. E às vezes está-se a dar assim uma ideia que o outro não faz mesmo nada. A ideia é que se alguém faz alguma coisa, algum passeio, alguma coisa que tem a ver com estar com a família, ou passear, ou descansar, a ideia é que, olha, eu não tenho esse luxo, como se isso fosse um luxo. A sensação que eu tenho é que muitos correm às vezes de um lado para o outro, não é? Que estão muitas vezes ocupados, mas ocupação não significa produção. Então, esta é a razão desta minha mensagem. Olha, escolhe o importante em vez de o urgente. 2 exemplos. Por exemplo, procurar um médico. Quando tu estás doente, diga ao irmão lá, isso é uma urgência. Não é? Isso é uma urgência. Cuidar da tua saúde diariamente, diga ao irmão lá, isso é importante. Quando, por exemplo, o nosso carro está a deitar fumo de todo lado, não é? O barulho a fazer o motor parece um trator, é urgente o quê? Procurar uma oficina e alguém que vá ver o que é que se passa, porque não muito tempo tu vais e ficar a pé. Mas se calhar cuidar no sentido de fazer as revisões a horas, mudar de óleo, cuidar do carro, digo ao irmão ao lado, isso é importante. Quando nós construímos a nossa vida baseada ao redor naquilo que é importante, provavelmente menos coisas urgentes vão aparecer na nossa vida. Porque a sensação que eu tenho é que às vezes nós vivemos dias em que parece que andamos a apagar fogos, não é? Esta expressão portuguesa, e fazemos isto, fazemos aquilo, chegamos ao final do dia cansados e parece que não fizemos nada. Porquê? Porque a nossa vida está ali construída, ou a nossa agenda está ali a ser consumida por uma série de coisas que nós negligenciamos coisas importantes e agora andamos a resolver problemas atrás de problemas. Lucas capítulo 10, verso 38, é esta história bem conhecida quando Jesus e os seus discípulos foram à casa de Marta e Maria. Versículo 38 diz assim, e aconteceu que
Indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, tu andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus e os seus discípulos foram recebidos na casa destas duas irmãs. E Marta assumiu logo a responsabilidade de preparar tudo. E Maria fez uma escolha diferente. E esta escolha é profundamente espiritual e é um estilo de vida. Porque ela sentou-se aos pés de Jesus, ela ouviu Jesus, ela aprendeu com Jesus. Eu diria que Marta rendeu-se àquilo que é urgente, Maria escolheu o que é importante. E claro que há muitas coisas que às vezes estão na nossa cabeça, então será que as coisas precisam de ser feitas? Claro que sim. Aqui a questão é que as nossas escolhas vão definir o nosso estado de espírito. E o que é que nós vemos aqui? Vemos uma Marta afadigada, vemos uma Marta preocupada, vemos uma Marta até ansiosa, vemos uma Marta até meia, sei lá, preocupada com as coisas. E a primeira coisa é nós olharmos para a nossa própria vida, fazemos um check-up e pensar assim: como é que tu andas? Andas ansioso, preocupado, estressado, a correr de um lado para o outro? Ou andas tranquilo? Tranquilo não é não fazer nada. Tranquilo no teu coração. Sim, há isto para fazer, há aquilo, vou fazer isto, fazer aquilo. Ou andas tipo irritado? Por quantas pessoas confundem a atividade com a irritação? A mulher fala e ele já está a discutir, ela ainda só está a pensar, abrir a boca, já ele respondeu. Ou os filhos, ou isto, porque isso tem a ver com o estado da tua alma. Isso tem a ver com o estado de irritação. Quer dizer que alguma coisa não está bem. E era assim que Marta estava. O problema não é não fazer o nosso melhor. O problema não está em não ser responsável, porque ao fim e ao cabo Jesus vem à nossa casa. Ao fim e ao cabo Jesus ia à casa destas mulheres. Então há uma refeição que precisa ser preparada. Há coisas que precisam ser feitas. Então esse não é o problema. O problema não é servir. O problema não é fazer as coisas com excelência. O problema não é ser uma pessoa responsável. O problema não é arregaçar as mangas e vamos lá trabalhar, não. Qual é o problema? Versículo 40 diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, ela estava tão ocupada, tão distraída, tão afadigada com as coisas, que ela tornou-se uma pessoa tóxica. Ela tornou-se uma pessoa estressada, de tal forma que quando ela vai falar com Jesus, ela não vai pedir a Jesus ajuda, ela já está a ralhar com Jesus. Porque ela já está a dizer assim: olha, tu não te dá que a minha irmã esteja aí parada sem fazer nada. Ou seja, ela está tão estressada, tão irritada, tão preocupada, que ela torna-se até uma pessoa não muito bem educada. Quantos estão ocupados com tantas coisas urgentes que nem se apercebem que estão-se a negligenciar o mais importante? Eu vejo isso às vezes na igreja. Às vezes as pessoas pensam que o ser dedicado, não é? E isso é ótimo, mas isso não faz de nós ter que fazer as coisas e começamos a tratar mal tudo e todos à nossa volta. Não é? Isso tem que ser feito porque o pastor disse, e toca a desancar, alguma coisa está mal.
Porque isso é contrário à mensagem que nós carregamos. Isso é contrário à mensagem de Jesus Cristo que nós carregamos. Jesus era um homem de paz. Jesus era um homem tranquilo. No entanto, ele era ocupado. No entanto, ele liderou homens. Ele andava de um lado para o outro. Ele andava sempre com multidões atrás. Sempre isto, sempre aquilo. Mas não vemos Jesus estressado a mandar, irritado com este, com aquele, e a zancar nos discípulos, etc. Não, pelo contrário. Porque há alguma coisa que é prioridade que ele não deixou de fazer. Deixem-me fazer esta pergunta. Que coisas importantes têm ficado por fazer porque andas demasiadamente ou demasiado ocupado a fazer o que é urgente? Que coisas importantes na tua vida tu tens negligenciado, ou seja, não tens feito, porque andas tão ocupado a fazer uma série de outras coisas. Talvez alguns tenham negligenciado o tempo com Deus. Se eu perguntar quem é que concorda, ou quem é que acredita, concorda, acha que o tempo com Deus é prioridade e importante, não há nenhum crente que eu conheça que não concorde e diga, não, o tempo com Deus é importante. Mas quantas vezes nós damos connosco a dizer, eu sei que é importante, mas eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho a sua vida, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. E negligenciamos esse tempo com Deus. Talvez outros aqui tenham negligenciado o tempo com os seus filhos. Não têm investido na vida dos seus filhos quanto gostariam. E às vezes pode ser por uma série de razões. Não, mas eu tenho isto para fazer e temos isto e temos que conquistar isto, porque tu queres dar uma vida melhor, sim, mas entretanto eles passaram a adolescência, passaram a juventude e tu não estiveste lá. Quantos têm negligenciado o casamento, porque depois há o outro lado. Não poucas mulheres, por exemplo, quando os filhos nascem, tornam-se tão obcecadas pelos filhos, que vivem em função dos filhos, que negligenciam literalmente o marido. E sabes uma coisa? O casamento é o casamento e não os filhos que é a rocha que mantém a família unida. É o casamento que produz segurança emocional e equilíbrio nos filhos. E quantos pais têm negligenciado o relacionamento um com o outro? Uns por causa dos filhos, outros por causa do trabalho. E há sempre uma série de coisas, mas vamos negligenciando coisas que de facto são importantes. Quantos estão aqui no nosso meio, por exemplo, têm negligenciado a sua própria saúde? Porque andam tão ocupados naquilo que é urgente, andam a ser o salvador, desculpe lá, da pátria, daqui e da lá, que não têm tempo de ir ao médico, não têm tempo de fazer um exame, não têm tempo de comer direito, não têm tempo de fazer um exercício, não têm tempo de nada. E depois lá mais à frente a fatura vem para ser paga. E és tu que vais ter que pagar. E isso aconteceu a alguns, e ao falar comigo, eles disseram assim, pastor, isto é o diabo que está zangado. Não foi o diabo, foram 20 anos ou 30 anos que tu negligenciaste a ti próprio. Ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui é máquinas, e mesmo as máquinas têm que parar, e mesmo as máquinas têm que ter revisão, e mesmo as máquinas têm que mudar o óleo, quanto mais nós. Nós não podemos andar de sol a sol 7 dias por semana. Podes. Mas diga ao irmão ao lado, olha que a fatura vem. E às vezes nós temos negligenciado. Muitos têm negligenciado a si mesmo. Provavelmente está aqui alguém que ainda lida com algo interno, um vício, um pecado, um mau hábito. E a pessoa até admite que tem aquele vício, admite que tem aquele mau hábito, admite que precisa de ajuda, mas a verdade é que não faz nada para mudar isso. Não procura ajuda. Marta rendeu-se àquilo que é urgente. E ela ficou estressada, e ela ficou chateada, e ela ficou ansiosa. Maria compreendeu o que aquilo que é importante. Ou seja, o que é importante é para ser feito em primeiro lugar. Não é para ser protelado. Ou seja, Marta e Maria acreditavam em Jesus. Marta e Maria ambas desejavam agradar a Deus, ambas desejavam fazer o seu melhor para Deus, mas ambas fizeram escolhas completamente diferentes para demonstrar isso.
quantos cristãos que amam a Deus, servem a Cristo, não é? E servir a Cristo para muitos tem se tornado um substituto da intimidade com Cristo. Quantos? Isso pode acontecer a nós, pastores, isso pode acontecer a nós que servimos a Deus, substituir o servir a Cristo pela intimidade com Cristo. Pessoas que fazem algo para Deus, fazem algo para Jesus, servem outros, servem na igreja, podem pregar, podem fazer 1001 coisas, mas não conseguem ficar sozinhos com Jesus. Não conseguem. Às vezes há esta mentalidade, pastor, eu não posso estar na igreja sem fazer nada. Bem, isso é uma parte positiva e há uma parte negativa. Sim, é verdade, nós estamos aqui para servir. Sim, é verdade, nós estamos aqui para ser canal de bênção. Mas cuidado, porque muitas vezes isso revela a atitude do teu coração. Muitos não são capazes de vir à igreja sem estar a fazer nada, sem pegar em nada, sem fazer isto. Eu vou lá fazer à igreja o quê? Vamos servir a Deus, vamos amar a Deus, vamos ter o prazer de ouvir uma mensagem, vamos ter o prazer de louvar, vamos ter o prazer de ser conduzidos em louvor e adoração, vamos ter o prazer de estar com os nossos irmãos. Se isso não dá prazer, tenho uma má notícia para ti: deves dobrar o joelho, orar, clamar ao Senhor, porque estás num caminho muito mau, ainda que venhas todos os domingos à igreja. Então, há coisas que parecem espirituais. Eu não sou capaz de sentar sem... Não, está errado. Não podemos substituir o servir por intimidade com Deus. Porque é a intimidade com Deus que nos vai dar a capacidade de servir. E isso é o importante. Essa é a razão porque alguns servem, mas andam como a Marta, irritados. Então qualquer coisa causa stress. E depois ainda dizem, é normal, pastor, pronto, assim o trabalho e tal. Não, não é normal. Ser uma pessoa mal educada não é normal. Ser uma pessoa focada e a letra tem que estar bem, tudo. Não, nós queremos servir com excelência. Claro que sim. Mas o nosso coração, ele precisa estar cheio daquilo que é mais importante, que é de Jesus. Que é de Jesus. Não é normal eu vir à casa de Deus, eu não sou capaz de estar a olhar e ouvir uma mensagem, eu tenho que estar no telefone. Não é normal. Não é normal. Eu já passei por isso. Eu porque tocava, então o meu coração, a intenção é melhor. Eu quero aprender, eu quero tocar melhor, eu quero fazer isso. Então eu estava assim, de olhos bugalhados a ver o que eles estavam a fazer e tal, porque eu quero fazer melhor, Mas chegou uma altura, para lá, isto está errado, isto não está certo, porque agora eu não estou ali para aprender, agora eu estou ali para servir o meu Deus. O louvor é bom, não porque eles tocam ou cantam bem, o louvor é bom quando tu e eu abrimos a nossa boca e louvamos e adoramos e glorificamos ao Senhor. O louvor é bom, não porque eles tocam o que eu gosto, o louvor é bom porque eu canto para o nosso Senhor. Aquilo que mais me apaixona ainda nesta manhã, quando nós podemos estar a louvar a Deus e eu, apesar de estar aqui à frente, consigo ouvir todo um barulho de uma igreja a louvar e adorar a Deus. Isso é adoração. Não há nada que substitua isso. Ninguém está a dizer que não se tem que trabalhar. Ninguém está a dizer que não se tem que servir. Mas, irmãos, se nós não formos intencionais, o urgente vai nos afastar daquilo que é importante. Claro que para fazer o que é importante, eu vou ter que dizer que não a muitas outras coisas. Mas a reconhecer que aquilo que é importante é que vai me ajudar a servir, é que vai me ajudar a fazer uma série de coisas, é que vai me ajudar lá à frente. Então, é importante nós compreendermos a escala de valores da palavra de Deus, porque parece-me a mim que há crentes que nos dias de hoje têm toda essa escala de prioridades e de valores tudo trocado. Porquê? Porque há um mundo à nossa volta que nos diz que isto é que é importante e a verdade é que a palavra de Deus diz que isto não é assim tão importante. Há um mundo à nossa volta que nos prioriza uma série de coisas que a palavra de Deus não prioriza. Então cabe a nós calibrar a nossa vida para quê? Para alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus. Eu temo por mim mesmo ficar cego.
Segue não com os olhos físicos, mas segue na nossa alma, levado pela onda deste mundo, que de repente eu nem sequer tenho discernimento, que nem sequer, como diz lá no Novo Testamento, que a nossa consciência já fica cauterizada, que nós achamos normal a tudo uma série de coisas. Não, nós temos que vigiar, clamar, dizer, não, Deus, eu quero viver segundo a tua vontade. Então a pergunta é, o que é que a Bíblia ensina que é importante? Primeiro lugar, Deus. Diga, irmão lá, Deus. Ou seja, Deus, se colocar Deus em primeiro lugar, isso é o mais importante. Quando nós folhamos a Bíblia, Novo, Velho Testamento, não é? Na verdade, por exemplo, quando lhe foi perguntado qual é o mandamento mais importante, o que é que ele disse lá em Marcos 12, 28, eu vou ler na versão livre. Um dos especialistas na lei que ouviam a discussão compreendeu que Jesus tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante na lei de Moisés? E ele diz assim, olha, Jesus respondeu, o primeiro mandamento é, ouve Israel, só o Senhor e apenas Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, apenas Ele, só Ele quem? Ou seja, não há nada que pode se tornar Deus na nossa vida, não há nada que pode ocupar o lugar central na nossa vida. Não há pai, não há mãe, não há homem, não há mulher, não há carro, não há casa, não há dinheiro, não há roupas, não há nada que possa ocupar esta prioridade no nosso coração. Então Ele diz assim, olha, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que estes. Ama. Ou seja, Deus é prioridade em todas as áreas na minha vida. Lucas capítulo 14, versículo 26, na versão Bíblia para Todos, diz assim, se alguém vier ter comigo e não me tiver mais amor do que ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, até a si próprio, não pode ser meu discípulo. Jesus é claro, Ele não enganou ninguém, Ele não mete ali paninhos quentes, Ele não faz tipo ali um negócio, tipo, pronto, está bem, se tu não queres assim eu facilito mais um bocadinho. Não, Ele é claro, olha, alguém que vier após mim não me ama mais do que toda a gente, do que a si próprio, ele nem sequer pode ser meu discípulo. Versículo 27, e aquele que não quiser pegar na sua cruz e vir comigo, também não pode ser meu. Versículo 33, da mesma maneira, se não deixarem tudo o que vos pertence, não podem ser meus discípulos. O que é que ele está a dizer? Deus é a nossa prioridade. Isso não significa que as outras pessoas não têm lugar na nossa vida. Isso não significa que a esposa, que o pai, que a mãe, que os amigos, que o trabalho, que não tem lugar na nossa vida. Não, tudo isso tem um lugar na nossa vida. Tudo isso também é importante para a nossa vida. O que ele está a dizer é que o nosso amor por Ele deve superar, deve ser maior, deve ser prioridade de qualquer outra coisa. Porquê? Porque essas coisas vão roubar o teu coração de Ele ser o primeiro na tua vida. Por isso é que ele disse lá em Mateus 6,31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus não está a dizer que o nosso suprimento não é importante. Jesus não está a dizer que a nossa roupa, a nossa casa, a nossa comida não é importante. Ele está a dizer, não priorize isso. Não faças isso o primeiro lugar na tua vida, porque se fizeres a busca pelas coisas o primeiro lugar na tua vida, essa busca vai roubar o teu coração de Jesus.
prioriza Deus. Claro que Deus, Ele diz que todas essas coisas serão acrescentadas. Ele quer suprir as necessidades, Ele promete suprir as necessidades, Ele promete ser connosco. Então todas essas coisas são importantes, claro que sim. Elas não podem roubar o nosso coração do nosso Senhor. Mas às vezes isso está invertido. Nós procuramos o Senhor porque verdadeiramente acreditamos que Ele é aquele que nos pode ajudar a chegar a todas estas coisas. O nosso amor está pelas coisas. E Ele diz, não, reverte aí a coisa. Não, isso tem que ser ao contrário. Quando o nosso coração está livre do fascínio das coisas e não permitimos que elas se transformem a nossa prioridade, então a bênção de Deus sempre vai se manifestar na nossa vida. Nós vamos sempre conseguir arranjar tempo para aquilo que nós achamos que é importante. Então Deus é importante. Segundo, família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, negligenciar a família, Jesus está a dizer assim, é pior do que o infiel. Quer dizer que não podemos negligenciar a família por nada, porque isso é importante. Não podemos negligenciar os filhos, nem pelo trabalho, nem por ser, alguns até com este egoísmo, dizer, pastor, eu preciso estar sozinho, eu preciso de tempo para mim, ok, mas tens de cuidar dos teus filhos. Mas tens de cuidar da tua casa, mas tens de cuidar dos teus pais, tens de cuidar... Irmãos, às vezes, nós vivemos um tempo que as pessoas mais velhas estão a ser desprezadas. E o que eu fico mais triste é com alguns que são filhos, ou que são crentes e fazem o mesmo. E metem esse peso na igreja, a igreja tem essa responsabilidade, mas eles muito mais. Eu não sei vocês, mas eu sei de mim. Eu sei o sacrifício que a minha mãe me fez para me pôr num infantário. Se calhar ela não comprou alguma coisa para pagar a prestação. Não faço mais nada do que a minha obrigação e a tua obrigação de nós neste tempo. Se calhar um tempo que não compramos isto ou não compramos aquilo para pagar alguma coisa, para promover um melhor velhice aos nossos pais. Digo, irmão, a responsabilidade é tua. A Bíblia é clara. Isso é importante. Ninguém está a dizer que é fácil. Não foi fácil para a minha mãe, não foi fácil para nenhum dos nossos pais, não foi fácil mais a mais na época que eles viveram. Mas é importante nós fazermos. Porque quando nós tomamos e fazemos as coisas que são importantes, as coisas urgentes, se calhar vão aparecer menos vezes. Então Deus é importante, a família é importante, o trabalho é importante. É interessante como há aqueles que só vivem para trabalhar, né? São viciados no trabalho. Isso está errado. Mas há aqueles que não querem trabalhar. Há aqueles que não querem fazer nada. Não, temos que ter equilíbrio. Quando a Bíblia fala do cuidar da família, está a falar literalmente lá, é no sustento. Então nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de lutar pelo nosso trabalho, nós precisamos ser diligentes no trabalho. A palavra de Deus fala isso. Na verdade, quando nós lemos, por exemplo, Efésios no capítulo 5, versículo 5, ele começa a dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E a partir daí, versículo 18 a 21, está a falar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a falar, Deus é a nossa prioridade. A partir daí, a partir do versículo 22, fala dos deveres do casal. Ele está a falar o quê? Da importância da família, da importância do marido, da mulher, cuidarem um do outro, dos pais com os filhos com os pais. Depois do capítulo 6, versículo 5 para a frente, fala da importância do trabalho. Olha, vamos servir os nossos patrões como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, o mesmo zelo quando a gente vem à casa de Deus, aqueles têm zelo, claro, não é? que vêm à casa de Deus, cantam, fazem isto, fazem aquilo, é dessa mesma forma que nós devemos trabalhar de segunda a segunda, porque é isso que a palavra de Deus diz. Olha, isso é importante, Deus é importante, a família é importante, o trabalho é importante, e por último, deixa-me falar também, a igreja é importante.
É certo dedicar-te à família? Claro que sim, mas o dedicar à família não significa desprezar a igreja. Como que o dedicar à igreja não significa desprezar a família. Todas essas coisas são importantes. A igreja não deve ser negligenciada. Quando as pessoas dizem, pastor, sabe, eu não fui ao culto porque eu fui passear com a família. Eu tenho que ter tempo com a família, sim. A pessoa vai passear com os amigos no sábado, mas justamente no domingo de manhã é que ele tem que ir passear com a mulher para faltar ao culto. Ele pode fazer isso? Pode. Mas ele está a desprezar algo que é importante. E não sou eu que o digo. É a palavra de Deus que diz. Eu não estou a dizer, o pastor quer aqui isto. Irmão, já não quer nada disso. Cada um é livre. Já aprendi há muitos anos que eu não sou Deus de ninguém, apenas tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade de pregar a palavra não é aquilo que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir, é aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Já aprendi isso há muitos anos. Deus é importante. Prioridade. A família é importante. Prioridade. O trabalho é importante. Prioridade. E a igreja é importante. Prioridade. Nenhuma, em função da outra, tem que ser negligenciada. Ninguém vai deixar de servir a Deus para trabalhar. Muitos fazem. Mas ninguém vai deixar de trabalhar para servir a Deus, que muitos também fazem. Eu estou a servir ao Senhor. A mulher passa fome, os filhos passam fome, mas o tipo está a servir ao Senhor. Não, ele está a ser preguiçoso. Ele tem uma responsabilidade de cuidar da casa dele. Então tudo é importante. O que estamos a falar é gerir a nossa vida, não ao redor do urgente, mas ao redor daquilo que é importante. Daquilo que é importante. Hebreus 10, 25, versão o livro. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da sua vinda. A verdade é que sempre vamos ter tempo para o que escolhemos ter tempo. Sempre. 2 dicas práticas. Como é que eu posso organizar a minha agenda ao redor do importante e não do urgente? Primeiro, aprenda a dizer não. Diga ao irmão ao lado, aprenda a dizer não. É a primeira coisa que nós temos, porque eu não sei se os irmãos sabem, estou a brincar, claro, mas todos nós, façamos o que quisermos, só vamos ter 24, não é como a outra. A partir de agora vamos trabalhar 25 horas. Camarada Presidente, mas o dia só tem 24, não interessa, trabalhamos a outra de noite. Não, o dia só tem 24. Dê para onde der. Nós temos que fazer escolhas. E para essas escolhas, nós temos que dizer não. Alguém dizia assim, o pastor é doido. Surfar essa hora. Não, apenas tenho que definir prioridades na minha vida. Só sábado, se os miúdos estão o dia de semana toda na escola, o sábado, se tiver sol, bom tempo, não é o dia que temos um bocadinho mais. Se eu quero ir com eles ao parque e eles acordam lá para as 9 e tal, então se eu for bem cedo, ainda consigo passar por ali, trazer pão, croissant, pastel de nata e sumo. É o pequeno almoço de sábado. E podemos tomar o pequeno almoço juntos e a seguir podemos ir ao parque. Sim, eu podia ir às 9h10 com o amigo tal, com o amigo tal, com o amigo tal. E é só uma vez. O problema é que uma vez torna-se 2, 2 torna-se 3, 3 torna-se 4. E quando ele dá conta, os filhos estão a passar. E todos os sábados o pai não está lá. Mas pronto, sempre podemos faltar ao domingo, ao culto, que é para poderes fazer isso, compensar. Já viu que estamos a alterar as coisas? Nós temos que aprender a dizer não. Dizer não aos amigos, dizer não aqui, dizer não ali, dizer não ali. Porquê? Porque quem vai organizar a minha agenda não são os outros, sou eu. O problema é que a gente deixa todos os outros. Irmãos, nós na igreja é a mesma coisa. Eu sou pastor, vocês é que me pagam, né? E eu estou aqui para servir, mas eu não posso deixar vocês organizarem a minha agenda. Tem que ser eu a organizá-la. Porquê? Porque eu sou responsável por fazer aquilo que é importante. Eu sei que alguns gostavam que eu andasse a viajar todos os dias, a visitar todos.
E depois, se calhar, alguma coisa que acontecesse, andava irritado, chateado, a pregar o mesmo, etc. Mas há uma coisa que é prioridade. Eu tenho que ter tempo com Deus. Eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Eu sou responsável por organizar a minha agenda. Claro que algum, às vezes, fica triste com isto e aquilo. É vida. Não estou a falar de arrogância. Estou a falar é que eu sou responsável. Eu não posso deixar que outros, por causa de algumas decisões erradas deles, vão pôr peso na minha agenda e eu de repente já não tenho vida e eu tenho que andar a toque de caixa, a fazer isto, fazer aquilo, e depois já trato mal a mulher, trato mal os filhos, trato mal, porque ando todo irritado. A Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu a melhor parte. Os melhores líderes e as pessoas mais produtivas não são os que fazem mais, são aqueles que fazem mais do que é mais importante. Não são aqueles que fazem mais, mas que fazem mais o que é importante. E segundo lugar e último, faz em primeiro lugar o que é mais importante. Se é importante, então faz. E quantas coisas, eu vou-lhes dar um exemplo prático que eu pratico mal. A gente sabe que é importante, mas deixa para depois. E o depois nunca acontece. É importante estar com a esposa. Então se é importante, marca aí. Marca já as férias, marca já isto. Começa já a juntar dinheiro. Começa já a pôr de lado. É como pagaste alguma coisa, já não o tens. Mas apareceu. Mas esse aqui, ele já não o tenho. Porque senão nunca... É como aquele, devemos beber um café. Sabe quando é que a gente bebe o café? Nunca. Porque o havemos. A gente depois um dia marca. E a gente às vezes faz isso. Tem tempo para os amigos, tem tempo para este, tem tempo para aquele. Não tem tempo é para a mulher, não tem tempo é para os filhos. Não, é importante, vamos lá marcar. Olha, naquela noite vamos sair. Olha, não sei o quê, vamos providenciar. Vamos pedir a alguém que fique com os filhos. Vamos fazer alguma coisa. Porque senão os tempos passam. E hoje passaram 1 ano, e depois passaram 2, e depois passaram 3, e depois passaram 4. E a gente não fez. O que mais importante, em primeiro lugar, e eu termino sempre a dizer o mesmo, irmãos. O mais importante é estar com Deus. E Maria escolheu a melhor parte. Então escolha a sua primeira hora, a melhor hora, para estar com Deus. A hora que tu produzes mais, que estás mais fresco, a hora que tu sentes com mais criatividade, melhor, tira essa hora para estar com Deus. Diga ao irmão lá, da melhor hora para estar com Deus. A Maria escolheu. Eu vou ler Salmo 91, 14, diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o... Mas Ele me amou. Vamos amar a Jesus. Vamos tirar a melhor hora para estar com Ele. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Segunda de Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, sabe o que é? Ajoelhar na presença de Deus e orar e clamar ao Senhor, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos povo de Deus. Salmo 63, 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, se Jesus era tão ocupado, sempre com tanta gente atrás, sempre com tanta gente a tentá-lo, a fazer isto, a fazer aquilo, mas Ele nunca negligenciou a sua intimidade com Deus. Se Ele, sendo o Filho de Deus, tinha necessidade de ter intimidade com Deus, nós não temos também. Ele levantava-se de madrugada, quando os discípulos ainda estavam a dormir, e ele ia orar, estar com Deus. Então o problema não é fazer coisas, o problema não é ser responsável, o problema é fazermos isto tudo na nossa carne, na nossa força, que vai chegar o dia que vamos andar que nem Marta, estressada, irritada, chateados, irritado com tudo.
alguma coisa está a faltar. E está a faltar Ele parar e reconhecermos